Namastê! Olá, seres de luz, tudo bem? Então, gente, vamos para mais um vídeo desta semana. Estou bem comprometida, como eu disse que eu ia ficar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto em que veio muito forte para mim essa semana. Eu já tinha até comentado com ele em alguns vídeos bem antigos meus, né? Que é sobre os ciúmes, né? Principalmente essa questão dos ciúmes quando a gente sente por alguém que a gente gosta, quando tá se relacionando, né? E o porquê que a gente sente ciúmes, né? E o ciúmes, ele é alguma coisa saudável, né? Ele é uma demonstração de amor, né? E eu tive essas experiências, né? Que me trouxeram um entendimento muito grande, um amadurecimento muito grande em relação a isso. Eu sempre tive referências, né? Isso observando os relacionamentos de outras pessoas, até dos meus pais. Essa questão dos ciúmes era muito forte, né? De que você conseguia ver que aquela pessoa ficava incomodada quando tinha outra pessoa perto, ou quando tinha alguém que fazia um carinho, tinha um contato, né? Então, essa demonstração de ciúmes sempre foi muito presente na minha vida, assim. Eu sempre via isso muito entre os casais da minha família, né? De amigos também. E acabou que eu tive um relacionamento, né? E que isso demonstrou muito forte pra mim, esses ciúmes, né? Na verdade, 2 relacionamentos e eu senti ciúmes nos 2. No primeiro, eu senti muito forte essa questão de realmente me sentir incomodada por saber que aquela outra pessoa que eu tava me relacionando teve um outro parceiro, né? E isso me incomodava muito, né? Essa questão de redes sociais, por exemplo, a pessoa vai lá e curte uma foto da pessoa que eu gosto e eu ficava incomodada com aquilo, aquela ação daquela pessoa. Então eu comecei a manifestar esses ciúmes de várias formas diferentes. Só que eu, Gabriela, quando eu senti esses ciúmes, eu não falava pra pessoa, sabe? Eu não dizia assim, olha só, eu não gostei de tal coisa. Eu tô sentindo ciúmes disso e daquilo. Eu não falava. Eu guardava tudo pra mim. Eu era uma pessoa que sempre, sabe, ia guardando, 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 até que eu explodia e aí largava tudo. E eu sentia muito isso, né? E sentia ciúmes às vezes, bem nessas questões, curtia uma foto, ou descobria uma ex, e aí aquela ex estava lá seguindo, sabe? Eu tinha esses ciúmes assim, mas eu nunca falava, né? E aí quando realmente eu tive essa explosão, assim, principalmente de raiva, de estar incomodada, eu tive várias ações em que elas não prejudicaram ainda mais o meu relacionamento, né? Então eu tive ações que hoje em dia eu vejo que são bem imaturas, mas que na época eu fiz e hoje eu tenho consciência disso, né? De, por exemplo, pedir pro ex ir lá e bloquear as meninas que eu não gostava no Instagram. E, tipo, realmente ter ações aonde eu conseguia ver que era algo meu, não era dele, né? Porque não era uma coisa que ele fazia que eu sentisse ciúme, sabe? Ele nunca teve ações para que me deixasse insegura, mas eu era muito insegura, né? E quando teve o fim o relacionamento e quando eu realmente comecei a estudar sobre isso, essa questão dos ciúmes, né? Eu comecei a ver que tudo era meu, né? Aquela coisa do espelho, o outro está demonstrando aquilo que é seu, sabe? E era tudo meu. E o ciúmes, ele estava muito relacionado a essa minha insegurança que eu tinha comigo, né? Aí, questão de baixa autoestima, que eu já falei, de comparações, então eu pegava as namoradas e olhavam para elas e olhava para mim e dizia, nossa, ela é muito mais bonita que eu, então eu tinha muito essa questão de inferioridade mesmo. E era algo que sempre me incomodou e que eu só consegui olhar depois que acabou o relacionamento, né? Que eu tive essa compreensão mais profunda, né? E os ciúmes, principalmente nessa questão a dois de relacionamento, é algo que prejudica muito o casal,
né? E quando você começa a entender que o ciúmes também, ele é prejudicial para a própria essência da pessoa, né? Então, por exemplo, eu acabava, né, por me sentir incomodada, fazendo com que o meu ex tivesse ações para que me agradar, entendeu? Então, tipo assim, pedia pra ele ir lá bloquear a menina que eu não gostava. Então, assim, ele tava super de boa, não tava incomodado com isso, mas eu tava, e eu acabava pedindo pra ele ter ações que não faziam sentido pra ele, na essência dele, pra me agradar, pra fazer com que eu me sentisse mais confortável, porque eu não sabia lidar com meus ciúmes, né? E é algo que você vai começando a entender esse mecanismo que a sua mente faz e que você começa a ver o quão prejudicial é pra você, porque é você que sente raiva, você que sente aquela emoção forte que você não sabe lidar, mas é prejudicial também pra pessoa que você tá, porque você começa a interferir na essência dela. Porque na essência, a pessoa, ela tá com você, entende? Aí você começa a ver esse mecanismo de defesa que a gente tem, né? A gente tem muitos mecanismos de defesa de que tem que se proteger, né? E aí você acaba fazendo que o outro faça ações para agradar você, porque você não sabe lidar com aquilo. E foi algo em que me trouxe muito amadurecimento para olhar para esses ciúmes que eu sentia e ver que tinham questões minhas, né? Aquelas coisas em que a gente não tem coragem de olhar, né? E quando vem alguém e que você sente isso borbulhar dentro de você, a primeira coisa que a gente faz é colocar o dedo e apontar, dizer que é culpa dessa pessoa, que eu tô sentindo isso. Mas na verdade não, porque se você tá sentindo é seu, não é do outro. O outro é só um espelho te mostrando aquilo que você precisa ver. E é algo que me trouxe um entendimento muito grande e uma responsabilidade muito grande de consciência de saber que eu não podia estar interferindo na essência da outra pessoa, né? Porque na ação que eu pedia pra ele fazer, ele ficava tipo sem entender, assim, por que tu tá tendo essa ação, assim, sabe? Pra que isso? Sendo que nunca fez eu me sentir insegura, né? Nunca senti nada em relação a isso, né? E é um processo, assim, gente, agora voltando à questão, né? Eu tive um outro relacionamento agora e que foi um processo também, porque eu pensei comigo, né, Gabriela, nesse processo de autoconhecimento, que eu tinha curado os ciúmes. Só que aí nesse relacionamento eu senti ciúmes também, mas foi algo em que eu consegui observar isso. Foi muito entendimento quando a gente realmente vai para esse processo de cura, né? Se compromete em querer olhar para isso, não fugir da responsabilidade daquilo que você está sentindo. Porque eu sinto muito que eu fazia, né? Era querer cobrir aquela coisa, querer fugir do conflito, né? Dizer assim, ai, tô sentindo isso, mas eu não quero mais sentir, eu quero arrancar isso aqui logo. E a gente não tem esse olhar de realmente olhar pro conflito e dizer, ok, eu tô sentindo isso, eu vou acolher agora e vou ver o que é que tá acontecendo. Pra me curar, pra não precisar sentir mais, né? E aí nesse segundo relacionamento que eu tive, eu senti ciúmes também. E foi algo em que eu consegui observar de uma forma mais neutra, mais tranquila, né? Então, tipo, o meu ex, ele tinha assim, ele tava me mostrando uma foto de uma amiga, né? Olha a loucura da mente, deixa eu contar o que ela fez. A minha mente. Me mostrando uma foto de uma amiga e eu olhei para aquilo e eu pensei assim, nossa, eu não acredito que ele tá me mostrando isso aqui pra mim sentir ciúmes. Olha o que eu pensei, né? E aí eu peguei e fiquei com aquilo, guardei um tempo e depois falei, né? Porque daí eu tava naquela prática da vulnerabilidade, que eu me coloco sempre, me vulnerabilizar e falar pro outro que eu tô sentindo, o que tá acontecendo na minha mente, porque é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa tem uma bola de cristal, que ela vai tá adivinhando o que você tá sentindo, né? Coisa que eu fazia muito também, tipo, fechar a cara e ficar emburrado o dia inteiro, né? Isso no antigo relacionamento. Pra pessoa adivinhar o que é que estava acontecendo comigo, sabe? Isso é uma imaturidade muito grande que a gente tem sobre nós mesmos, sabe? Ao invés de simplesmente você se vulnerabilizar e explicar pro outro o que você tá sentindo, né? E aí eu fiz isso,
né? Falei pra ele. E, tipo, ele ficou horrorizado, tipo, cara, eu não acredito, é sério isso? E eu falei, sim. E aí eu vi, isso foi uma coisa muito maravilhosa que fez eu constatar, né, na experiência de o quanto a minha mente ainda me levava para esse lugar de insegurança, de tipo me colocar nessa inferioridade, de achar que o outro tá tendo ações para me sentir ter ciúmes, me sentir insegura, sendo que a insegurança era a minha, né? E foi algo maravilhoso, porque fez eu constatar também que quando a gente tá num relacionamento e aquela pessoa que tá com você, ela quer estar com você independente do que você estiver sentindo. Quando você se vulnerabiliza para ela, mesmo que aquele processo ela ainda não entenda, ou daqui a pouco ela tenha um amadurecimento muito mais do que você, que foi o que eu senti, né? Nesse último relacionamento, eu sentia que o meu ex ele era muito maduro em determinadas situações dessas coisas de ciúmes, e que ele nunca me julgou por isso, né? Ele sempre foi muito maduro e, tipo, olhar para isso e tentar me entender e tentar me ajudar. E isso foi maravilhoso, que fez eu perceber que quando você tá num relacionamento e essa pessoa tá escolhendo ficar com você, ela quer estar com você, não importa o que você tá sentindo, não importa o seu processo. Se você se acolhe, você tem essa energia da compaixão com você, de se amar e se acolher, dizer que tá tudo bem, não tem problema você sentir ciúmes, mas você precisa falar isso. Você precisa olhar para o outro e dizer, olha, eu tô sentindo isso, eu não gosto, eu sei que eu preciso curar isso em mim e eu preciso de ajuda. E quando essa pessoa que tá com você e escolheu estar com você, ela vai te ajudar, porque ela tá escolhendo você, entende? Então, fez eu constatar também que é tudo uma criação da minha mente, né? De eu pegar e olhar uma foto de uma menina e achar que a pessoa que eu tô vai escolher estar com ela do que estar comigo, sendo que ela tá comigo, entende? Ela escolheu estar comigo. Então, a gente consegue perceber o quanto a mente ela faz esses enredos, ela faz esses jogos e a gente acaba acreditando nisso, né? Confundindo as coisas e indo para esse lugar aonde vai trazer insegurança, onde ela vai trazer a comparação, aonde vai demonstrar para você a falta de amor próprio que você tem com você, essa compaixão de olhar para você e dizer tá tudo bem, eu sinto isso, né? E o primeiro passo para a gente curar é admitir que a gente tem isso. Então, quando eu realmente conseguir olhar para mim e dizer assim, ok, eu estou sentindo ciúmes por isso, por isso e por isso, eu comecei a curar isso em mim, a ver que não era real. E quando eu comecei a falar isso para a pessoa que eu tava, foi ainda mais maravilhoso, porque ela conseguiu me mostrar ainda mais, eu consegui constatar que aquilo não era real, era só uma coisa da minha mente, algo que eram processos meus e que eu precisava curar, né? Então, gente, o ciúmes, ele não é saudável. O ciúmes, ele não é uma demonstração de amor. Eu achava que era, porque eu tinha muitas referências na minha família, né? E se eu posso até falar dos meus pais, vou botar eles aqui. O meu pai, ele era um cara super ciumento com a minha mãe. E é algo que eu confundia muito, né? Tipo, então quer dizer que tá sentindo ciúmes, que outro homem não pode chegar perto, ou não pode encostar, não pode dar um abraço, não demonstrar um carinho, que tá querendo algo a mais, sabe? Tá querendo algo por trás. Então eu tinha muito essa distorção, né, relacionada a isso, achar que só porque uma pessoa tá vindo me dando um abraço, me dando um carinho, sabe? Eu tinha muito isso comigo. E isso acabou reverberando no relacionamento. Então, acabou que eu trouxe isso para o meu relacionamento, para realmente perceber, era uma ignorância muito grande e que eu precisava olhar para isso, né? Então, é algo que a gente precisa meditar muito. E quando você percebe que você tem isso, que você está passando por esse processo,
você tem que fazer esse processo de acolhimento com você. Não tem que agora olhar pra isso e dizer assim, nossa, a Gabi tá falando disso, é real, é isso que eu tô sentindo. Não é pegar e achar que você é uma pessoa horrível ou você não pode demonstrar isso pro outro, né? Porque eu achava que isso era uma fraqueza minha. Por isso que eu não contava isso pro meu ex. Tipo, falar pra ele que eu tava sentindo ciúmes, Deus o livre, eu não vou ficar me mostrando essa fraqueza, achar que eu sou inferior, ele olhar pra mim e achar que eu sou uma mulher que eu não sou forte, sabe? Eu sempre quis mostrar essa mulher forte e que na verdade eu nunca fui. Eu sempre fui muito fraca, assim, de defender, de conflito. E depois que eu comecei a ver que a vulnerabilidade me ajudou a ser forte, eu tirei essas coisas de mim. De dizer assim, não, eu tô passando por esse processo, sinto ciúmes, isso é muito difícil pra mim ainda, mas eu vou admitir, porque eu preciso, porque eu tenho que fazer esse processo pra mim primeiro. Eu só posso curar aquilo que eu admito pra mim mesmo que eu tô passando, né? E quando eu realmente entendi isso, foi quando eu comecei a ficar forte, quando eu comecei a realmente ter essa força interna, né? E entender que se o outro tá escolhendo estar com você, não importa o processo que você tá, ele vai escolher você, vai estar com você. E se é uma pessoa que não entende, é uma pessoa que não merece estar com você. Porque daí a gente volta para aquele lugar que a gente é ser humano, a gente tá aqui aprendendo, lidando com emoção, lidando com sentimento, com campo vibracional. A gente não veio aqui se relacionar com pessoas perfeitas. Se você acha que vai se relacionar com alguém perfeito, desculpa te contar isso, mas não vai. Não existe o príncipe encantado que a gente vê nos desenhos maravilhosos, sabe? Não existe a princesa. Existe um ser humano ali. E quando você tá num relacionamento, você tem que se relacionar com a verdade. Você tem que se relacionar com o outro, com aquela pessoa ali, nua e crua na sua frente. E quando você começa a se vulnerabilizar e demonstrar sua verdade pro outro, o outro também começa a se revelar para você, porque a sua vibração vai emanar isso. Então, quando eu consegui acessar essa consciência muito maior em relação aos ciúmes, eu comecei a curar muita coisa. Eu comecei a realmente tirar aquela armadura que eu tinha criado em mim, de me proteger, de achar que eu tinha que demonstrar que eu era uma mulher forte, que eu era uma mulher independente, que eu não sentia ciúmes, que podia passar uma mulher incrível do meu lado, que eu não ia me incomodar com isso. E no fundo, eu era insegura, me comparava, minha autoestima era lá embaixo, sabe? Então é algo em que é muito importante, gente. A gente precisa limpar e purificar isso, porque o ciúmes, ele prejudica muito os relacionamentos, de verdade. É um lugar onde que você acaba destruindo uma relação que poderia ser incrível, sabe? A troca poderia ser maravilhosa. Só porque você ainda não conseguiu ter esse amadurecimento, né? Só que voltando, é um processo, né? Eu pensei que já tinha curado os ciúmes no primeiro relacionamento, aí veio o segundo e eu vi que eu não tinha. Tava mais sutil, mas eu ainda me incomodava com algumas coisas. Então, quando eu comecei a me libertar, eu disse, não, eu vou começar a falar tudo que eu tô sentindo, pra essa pessoa entender que às vezes a ação que eu tô tendo aqui é por causa disso. Eu comecei a curar. Porque eu comecei a constatar que não era real, que era uma ilusão da minha mente. Ficar insegura com alguém que queria estar comigo. E, enfim, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu senti bem forte porque veio umas memórias relacionadas a isso, aos ciúmes que eu passei. Eu espero que ajude você também. Em algum momento da sua vida você pode ter sentido isso. Tá tudo bem, não fica chicoteando aí, achando que você é uma pessoa ruim ou fraca só porque você tá sentindo ciúmes. Isso só tá demonstrando que você é ser humano, você tem emoções, você tem coisas que precisa trabalhar dentro de você e que tá tudo bem, tá? Só que é importante a gente limpar e purificar isso pra gente ter relacionamentos saudáveis, que é isso que a gente precisa. Relacionamentos saudáveis e se relacionar com pessoas verdadeiras, porque no final é isso que importa. Tá bom, gente?
Gratidão, obrigada por mais um tempinho aqui comigo e até o próximo vídeo.